Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Mais de 500 famílias foram afetadas pela cheia do Rio Caí em Montenegro. Apesar da água estar invadindo as casas, muitas pessoas têm medo de deixar as residências por causa de roubos. Mais de 30 mortes já foram confirmadas pela Defesa Civil devido às chuvas no Rio Grande do Sul. Essa já é a maior tragédia natural do estado. A chuva não deve abandonar o estado ainda. Novas pancadas devem atingir o Rio Grande do Sul. A partir de hoje nós teremos aí com fluxo de umidade e uma região de baixa pressão, o retorno das chuvas, especialmente para a Campanha, para o sul gaúcho e oeste. E as regiões afetadas pelas enchentes ainda precisam ficar em alerta. E ainda, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul abriu uma sindicância para investigar possíveis irregularidades no SAMU. Após as denúncias terem vindo a público, a Secretaria Estadual da Saúde anunciou a abertura de uma sindicância para investigar possíveis irregularidades no cumprimento dos horários por parte dos médicos que trabalham no SAMU. É agora no Ubra Notícias. O Rio Grande do Sul atravessa a maior tragédia natural do estado. O número de mortes impressiona. Ainda existem muitos desaparecidos e quase 5.000 desalojados ou desabrigados. Neste momento, a prioridade aqui no Rio Grande do Sul são os resgates aéreos, já que muitas cidades estão com as estradas de acesso bloqueadas. No Vale do Taquari, uma mulher e um bebê foram resgatados do telhado de uma casa em Roca Salles por um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Na mesma região, no município de Lajeado, uma idosa morreu quando um socorrista tentava salvá-la em um helicóptero. O cabo de resgate se rompeu e os dois caíram no rio. O policial foi internado em estado grave. Mussum é a cidade com o maior número de vítimas após a passagem do ciclone no Rio Grande do Sul. Mais de 85% da cidade foi atingida pelas águas. E, em razão do nível do rio, moradores precisaram ser resgatados em cima de telhados. Uma ovelha apareceu pendurada na fiação elétrica depois que o nível da água diminuiu. Com a ajuda de um helicóptero, também no Vale do Taquari, policiais militares resgataram 6 pessoas da mesma família na cidade de Arroio do Meio. As mortes registradas no Rio Grande do Sul até agora já superaram a maior tragédia natural das últimas 4 décadas no estado, quando 16 pessoas morreram no mês de junho. Neste momento, já configurando a situação de maior volume de mortes num evento climático para o estado do Rio Grande do Sul. Mas eu quero assegurar aqui à população que a gente está trabalhando com toda a dedicação. Um novo ciclone extratropical deve passar pelo estado no feriado de 7 de setembro. Os meteorologistas apontam que vai ser semelhante ao do início da semana. Vai se deslocar mais rápido até o oceano, trazendo chuvas fortes. Acompanhados do governador do estado, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, e o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, sobrevoaram as regiões devastadas pela chuva no final da manhã desta quarta-feira. O prefeito de Mussum esteve em Brasília, mas já retornou ao estado e gravou um vídeo para falar sobre a situação da cidade. Pessoal, estou gravando esse vídeo e encaminhando para toda a imprensa regional, estadual, nacional, porque nós estamos em Mussum incomunicados. Então, o rapaz que está cobrando vai levar isso para fora da cidade para conseguir fazer a publicação e o envio para a imprensa. A situação é caótica, a situação é muito grave. Diversas situações de prejuízo de vidas, perdas de vidas, óbitos já registrados, pessoas desaparecidas. O que a gente pede agora é muita colaboração, que vocês puderem ajudar com capital humano, com recursos humanos que possam vir voluntariamente nos ajudar lá no município, com caminhões que possam começar a lavar as ruas, a ajudar a lavar as residências, para a gente começar a reorganizar a cidade. Enfim, tudo isso é muito bem-vindo. Todas as doações para o bairro Jardim Cidade Alta, ginásio do bairro Jardim Cidade Alta, exceto móveis. Os móveis devem ser direcionados para a linha 28 de setembro, porque não temos local no município para abrigar os móveis. Então a gente pede contribuição de todos. Toda ajuda é bem-vinda, é necessário, porque a cidade se destruiu. A gente tem que começar praticamente do zero nessa estrutura e vamos precisar de muito apoio de todos. Obrigado. Em Montenegro, mais de 500 famílias foram afetadas pela cheia do Rio Caí. Mesmo com a água invadindo as casas, muitas pessoas têm medo de deixar as residências por causa de roubos na região.
A Graziele Albuquerque mostra agora a situação por lá. Nós chegamos agora em Montenegro, onde o nível do rio Caí está a 8,7 metros, aonde causa cheia, como vocês podem ver na imagem. Nós estamos com uma moradora aqui que tem casa lá para dentro, né? E aí, como é que tá a situação da tua casa? Tá bem complicado, assim, a gente tenta se habituar com a situação, mas o sentimento de insegurança sempre está presente. Sim, tá marcando chuva, né? Tava falando com o teu marido, ele falou que tá marcando chuva e vocês estão aflitos já em questão para não subir mais o nível da água, né? O que acontece? A partir do momento que para a chuva, o rio ele continua subindo por conta das cidades mais altas, né? Que a água vai desaguando. Daí esse intervalo que seria para estabilizar e começar a baixar, não vai ter o tempo suficiente porque já vai começar a chuva de novo. Então provavelmente vai estabilizar e vai subir mais um pouco ainda. E como é que vocês fazem? Eu vi que aqui tem botes. Vocês para chegar em casa e para sair de casa tem que usar os botes. Isso, a gente que é morador, que a gente já sabe como é que funciona, a gente meio que se precave, né, com caicos, com macacões, porque a gente não pode ficar refém de ficar dentro de casa. Por exemplo, a gente tem um bebezinho pequeno, se precisar de alguma coisa a gente tem que sair, a gente tem que buscar, a gente tem que levar se precisar porventura de um atendimento médico. Daí praticamente todos os moradores ali que já conhecem a situação já estão precavidos ali com seus caicos, seus macacões. É a situação nesse exato momento aqui no centro de Montenegro. Conforme o coordenador da Defesa Civil em Montenegro, são 124 famílias socorridas, totalizando 596 pessoas. Dessas, 40 estão abrigadas pela Prefeitura no Recreio ou no Ginásio Domingão, no Parque Centenário. Hoje nós estamos contabilizado 592 pessoas atendidas desde segunda-feira, quando foi acionado o plano de contingência e instalada a sala de comando de incidentes aqui no Corpo de Bombeiros, tá? Dessas 592 pessoas que foram já retiradas de casa, 40 estão em abrigos. Nós temos 2 abrigos no Recreio e no Parque Centenário, no Ginásio Domingão. Segunda-feira, a partir das 14 horas, nós colocamos o plano de contingência no nível 1, no preventivo em ação, e ele foi acionado com as equipes em pronto emprego aqui no Corpo de Bombeiros às 17 horas. Aí nós já conseguimos passar o carro de som avisando o pessoal da eventual enchente que nós teríamos, que nós estamos tendo, para o pessoal espontaneamente pedir a remoção da sua residência, dos móveis, utensílio e das próprias pessoas para os abrigamentos ou para a casa de familiares. Nós estávamos nos bombeiros entrevistando o comandante da Defesa Civil quando eles receberam um chamado de um atendimento, um socorro que está sendo realizado nesse momento. É um homem de meia idade que tem comorbidade já, estava com sangramento. A ambulância foi acionada e levou o homem para o hospital. Agora nós estamos aqui no bairro Industrial, onde mais uma rua está inundada por conta da cheia do rio Caí. E também tem vários barcos aqui estacionados e o que chama atenção é um barco com motor. O morador, o que trabalha com pesca, também utiliza o barco em dia de cheias para ajudar os moradores que têm alguma atividade, tem algum compromisso na cidade. Ele já deixa aqui estacionado e ele está aqui a postos, né, esperando algum morador para ajudá-lo a sair ou entrar em casa. A gente ajuda uns para baixo para levar, não cobra nada. Sim. Ajudar o pessoal, né? E a gente tem que estar preparado, né? Quem mora na área de enchente tem que estar preparado para isso aí. E o senhor mora muito lá para dentro? Não, dá umas 8 casas para baixo aqui. Mas sempre acontece esse tipo de transtorno aqui por conta da cheia do rio? Isso, sempre acontece isso. Daí a gente já está preparado, né? O pessoal que mora na área de enchente já se prepara para isso aí, né? Para não passar trabalho na enchente. Mais de 30 mortes já foram confirmadas pela Defesa Civil devido às chuvas no Rio Grande do Sul. Essa já é a maior tragédia natural do estado. Mais 6 mortes foram confirmadas pela Defesa Civil na manhã de hoje. Todas elas aconteceram em Roca Salles, na região dos Vales. Com estas confirmações, o número total de vítimas da passagem do ciclone pelo estado chega a 27.
Os números, que são parciais, mostram que essa já é a maior tragédia natural do Rio Grande do Sul dos últimos 40 anos. Antes, ainda em 2023, 16 pessoas morreram em junho por conta de outro ciclone. Além das 6 mortes confirmadas nesta manhã, 15 mortes também foram confirmadas no município de Mussum. O Corpo de Bombeiros encontrou os corpos ao vistoriar uma casa na tarde de ontem. A cidade está totalmente devastada, já que as cheias atingiram todo o território do município. Na manhã de ontem, as primeiras 6 mortes já haviam sido constatadas. A primeira em Mato Castelhano. Um homem de 41 anos morreu após a caminhonete em que ele estava ser levada pela correnteza. Em Passo Fundo, um homem de 67 anos morreu após receber uma descarga elétrica durante o temporal. Em Ibiraiaras, um casal morreu depois de ficar preso dentro de um carro. Conforme a Defesa Civil, eles tentavam atravessar um rio quando o veículo foi levado pela correnteza. Em Estrela, um homem de 58 anos também morreu após ser atingido por uma descarga elétrica enquanto auxiliava um vizinho a retirar os móveis de uma casa por conta da enchente. Uma mulher de 50 anos morreu em Lajeado. A vítima estava sendo resgatada por um helicóptero quando o cabo no qual um policial militar resgatava a mulher se rompeu e os dois caíram no rio. A mulher não resistiu e o PM foi resgatado em estado grave. Nós tivemos um incidente, né, que ocorreu com uma das nossas aeronaves do estado, no momento que estava sendo feito um resgate. O cabo, né, quando o socorrista, um dos nossos policiais militares, da nossa brigada militar, socorria uma senhora no Vale do Taquari, sobre o rio Taquari. Perto de chegar a aeronave, o cabo se rompeu e infelizmente os dois caíram no rio e essa senhora perdeu a vida. A gente lamenta profundamente, né, no esforço que está sendo feito para poder resgatar as pessoas, que esse incidente nos faça ter mais uma perda de vida. Os números são parciais e novas mortes podem ser confirmadas a qualquer momento. Os resgates seguem sendo realizados pelos órgãos de segurança, especialmente no Vale do Taquari. E a chuva não deve abandonar o Rio Grande do Sul ainda. Novas pancadas devem atingir o estado. E as regiões afetadas pelas enchentes ainda precisam ficar alerta. Vamos conferir. Os maiores acumulados de chuva no Rio Grande do Sul foram registrados entre sexta e a segunda-feira. Algumas regiões chegaram a marcar 300 milímetros. Várias cidades já reportaram estragos para a Defesa Civil. Segundo especialistas, a chuva não deve abandonar o estado nos próximos dias e até mesmo deve causar novos temporais. A partir de hoje nós teremos aí com fluxo de umidade e uma região de baixa pressão o retorno das chuvas, especialmente para a Campanha, para o sul gaúcho e oeste, tá? Esses acumulados podem vir aí entre 30 a 40 milímetros. E para quinta-feira, as chuvas, elas então avançam para todo o estado, né? Chegando a 40 a 60 milímetros, principalmente na Campanha, no oeste, no sul, com chuva forte, eventual queda de granizo, rajadas intensas de vento. E os acumulados, esses acumulados no oeste, na Campanha e no sul, pontualmente ainda podem chegar perto dos 100 milímetros, tá? Uma chuva forte, intensa. As regiões mais afetadas também devem registrar mais chuva. No restante do estado, nessas áreas mais afetadas, nós poderemos ter aí uns acumulados de chuva, podendo chegar aí também 30 a 40, 50 milímetros, mas isso muito pontual, tá? Para a sexta, o que nós devemos ter? A chuva ficando restrita principalmente ao norte, noroeste, nordeste do estado, e a chuva com 20 a 30 milímetros. E no sábado, então, uma chuva fraca nessas áreas da metade norte do estado. Já as temperaturas vão aumentar. Isso por causa de uma região de baixa pressão e também da umidade que atinge o Rio Grande do Sul. O ciclone que atingiu o estado destelhou casas, deixou várias pessoas desalojadas e causou enchentes. Isso aconteceu por causa da influência do El Niño. A partir de agora nós teremos eventos mais severos, né, cada vez mais por causa do El Niño, da atuação. Além disso, nós já estamos entrando na primavera, e lembrando, a primavera, ela é uma
uma estação que ela tende a chover muito mais aqui para nós, né, no Rio Grande do Sul, e devemos ficar em atenção, devemos sempre ficar atentos às atualizações da Defesa Civil, juntamente com a Sala de Situação do Estado, porque a tendência é de termos eventos mais severos, com chuvas durante a primavera ainda e nesse finalzinho do inverno. Um trecho da ciclovia na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, desabou por conta da chuva. Essa é a segunda vez que parte da ciclovia desaba em um mês. Apesar de ter sido em menor volume na região metropolitana, a chuva novamente trouxe alguns transtornos em Porto Alegre. Um trecho de 25 metros da ciclovia próximo ao Arroio Dilúvio precisou ser interditado. Um problema para a Carolina, que todo dia circula pelo local de bicicleta. Eu tento andar bastante de bicicleta, né, que é um transporte mais sustentável, né? Devido às fortes chuvas que atingiram Porto Alegre na última segunda-feira, parte da estrutura da ciclovia que fica na Avenida Ipiranga, na esquina com a Silva Só, desabou. E esse já é o segundo trecho da ciclovia que desmorona na mesma rua nos últimos meses e coloca em risco os ciclistas que circulam pelo local. Sim, atrapalha bastante. As calçadas já não são muito boas, imagina quando dá uma situação dessas, que interfere diretamente na segurança pública, né? Então, é algo urgente para ser resolvido. Com certeza, é muito perigoso. Após a estrutura ter rompido, o DEMAI informou que a queda aconteceu porque o solo cedeu por conta do excesso de chuva dos últimos dias. Sobre o outro trecho da Ipiranga, que desabou no dia 12 de julho por conta da chuva, o departamento disse que já iniciou a reconstrução. A previsão de término é até o final do ano e somente depois de finalizar o primeiro local, o DEMAI vai começar a refazer o trecho da Silva Só. A EPTC isolou o local do desmoronamento com fitas e cavaletes e pediu que os ciclistas tenham cuidado ao passar por ali e não utilizem o trecho no sentido bairro-centro porque há risco de se agravar a situação. Mas muitas pessoas não veem outra opção. Não tem o que fazer, né? É o que a gente tem no momento, é o que a cidade oferece. O programa Canoas Mais Saúde chegou para reduzir o tempo de espera por atendimento no SUS em Canoas. Os canoenses que aguardam por exames, consultas e cirurgias deverão realizar a atualização das suas demandas no sistema da Secretaria Municipal de Saúde até o dia 30 de novembro. Os locais de atualização são as subprefeituras, no Prefeitura na Rua, na ouvidoria da Secretaria de Saúde e na Central Canoas Mais Saúde. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul está com uma sindicância aberta para investigar possíveis irregularidades na carga horária cumprida por servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Após denúncias chegarem a conhecimento público, o diretor do SAMU, Eduardo Assad, foi afastado do cargo. Em coletiva de imprensa, o governador Eduardo Leite detalhou algumas medidas tomadas pelo governo devido à situação. As denúncias são que alguns funcionários do SAMU não cumpriam a carga horária prevista. Eles se ausentavam do local do trabalho e exerciam apenas 1/3 do período da função, condição que chegou a prejudicar o atendimento de pelo menos 260 cidades gaúchas. Os fatos que vieram a público envolvendo não cumprimento de escalas dos médicos no SAMU nos causa profunda indignação. Importante também tratar como isso envolve uma suposta denúncia que, na verdade, não se formalizou antes. Após as denúncias terem vindo a público, a Secretaria Estadual da Saúde anunciou a abertura de uma sindicância para investigar possíveis irregularidades no cumprimento dos horários por parte dos médicos que trabalham no SAMU e também a contratação de uma empresa especializada em monitoramento para fazer toda a gravação de imagens de toda a regulação estadual. De acordo com o governo, essa situação fez com que alguns servidores do SAMU pedissem desligamento, o que trouxe outros transtornos. Foi necessário, então, diante de atestados médicos, diante de pedidos de demissão, que nós tivéssemos que chamar profissionais do próprio departamento e até fora do departamento para ir dando apoio à equipe do SAMU,
para que pudéssemos manter a regularidade do atendimento. Uma outra medida do governo do estado após as denúncias é a contratação emergencial de uma empresa para atuar no atendimento da mesa de regulação de urgência e emergência. E garantir assim a substituição dos contratos emergenciais temporários com 17 postos de trabalho que deverão ser atendidos, 6.120 horas de contrato mensal, em substituição aos contratos emergenciais temporários. As informações que vieram à tona após as denúncias dão conta de que o gabinete do vice-governador Gabriel Souza chegou a ser comunicado das irregularidades no SAMU. Souza afirma não ter tido conhecimento dessa situação antes, apenas no dia 13 de agosto, após ter recebido uma ligação durante uma viagem. Ele diz que no mesmo dia, uma servidora contou ter recebido uma denúncia verbal a respeito, mas que não foram entregues as provas. Recebi o relato de uma servidora que trabalha num departamento que é a assessoria institucional do gabinete do vice-governador, não é na minha antessala, nem alguma tarefa ligada diretamente a mim, que havia recebido uma pessoa no passado, tempos atrás, que havia feito um relato verbal, dizia ter provas de irregularidades na escala de médicos do SAMU. Foi um relato verbal de alguém que falava de ter provas de algo errado em algum setor do governo, orientado a entregá-las, a formalizar a denúncia, não ocorreu. A sindicância que investiga o caso foi aberta no dia 24 de agosto e tem um prazo de 30 dias após a abertura para ser concluída. Tudo será apurado a partir da sindicância. O nosso papel firme e forte é apurar possíveis irregularidades, corrigir e punir quem não cumpriu com a frequência segundo o contrato de trabalho. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!